Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo para você e para sua família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sinais dos Tempos. Estamos continuando aqui a nossa série dos desigrejados, deixando bem claro que nós não somos desigrejados, nós somos destemplados, porque os desigrejados são aqueles, né, que não receberam verdadeiramente Yeshua como seu Salvador, como seu Redentor, né, e fazem da sua vida o que querem, né, e seguem a sua vida da forma que querem, tá? Achando que as situações que eles praticam não vão afastar ele do amor acolhedor e universal que é Yeshua. O pecado vai te afastando da graça, vai acumulando pecado, vai te afastando da graça. Então você não pode achar que só porque você sente um sentimento, né, por Yeshua, um respeito ou até um amor, que isso basta, né, para que você até receba a salvação. A salvação ela é de graça, mas você tem que aceitar verdadeiramente essa salvação. Tem que receber de fato essa salvação. Tá? E receber e aceitar essa salvação requer sim seguir alguns preceitos. Porque sem esses preceitos você vai acumular pecado, e esse pecado te afasta. E Yeshua falou muitas vezes que o pecado mata, o pecado te leva para o inferno, o pecado te afasta. O pecado, afaste-se do pecado, não peque mais. Todas as curas de Yeshua, todas não, mas a maioria, ele sempre falou, olha, o problema não é curar, sabe? O problema não é esse, o problema é você não pecar mais. Vai, não peque mais. Né? E se ele é o juiz do último dia, ele vai julgar em cima de quê? Ele vai julgar em cima de quê? Né? A gente precisa saber quais são os critérios desse julgamento. E está escrito. Ou você acha que você seguindo o que você quer? Primeiro que isso nem é uma demonstração de amor, porque quem ama, cuida desse amor. Quem ama quer agradar o amado. Não quer fazer situações que o entristeça. Tá? Então, é só uma reflexão aqui para aqueles que não entenderam, né, e acham que podem ser o que quiserem, fazer o que quiserem, porque Deus é amor, porque Yeshua é misericordioso. Ele é. A graça é para todos, a salvação é para todos. As nossas ações não nos salvam, mas o nosso pecado nos afasta. Tá? E este vídeo é sobre idolatria, né? A gente percebe aí que os irmãos, muitas vezes, os desigrejados se afastam por colocarem muita esperança em pessoas, por colocarem muita esperança e enfim, fé naquilo que as pessoas falam, naquilo que as pessoas indicam, enfim, em toda essa construção, né, de pessoas escolhidas e santas e ungidas que o próprio templo, as próprias instituições, elas inserem no povo, deixando aqui que está no púlpito como alguém intocável, inacessível, respeitado ao ponto de se curvarem, né, de, enfim, colocar um tapete para passar, né, enfim, de fazer tudo o que quer, que esse líder quer. Então, quando essas pessoas colocam todas as esperanças em pessoas assim, né, nesses líderes, qualquer falha dela, ou qualquer, sabe, queda dela, faz com que aqueles que colocaram essa esperança se afastem, né? Se afastem, de alguma forma caiam, percam a sua fé e vão para o mundão. E aí eu trago aqui o que o Paulo disse, ó, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha que Paulo era tudo isso. Irrepreensível. Seguia todas as normas, todas as leis e aquilo que estava além da lei, que é a religiosidade humana, que naquela época já tinha também. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Tá? Certo? Então, toda essa religiosidade a mais, né, que foi imposta ali, né, humanamente, para que o povo, para que a sociedade vivesse, tudo isso aí considera como esterco. E não está considerando a lei como esterco. Porque a lei a lei, ela é um indicador. Vai te indicar, vai te mostrar o teu fim. E o teu fim é Yeshua. Porque em Yeshua tudo foi cumprido. E quando você segue Yeshua verdadeiramente, você segue a lei. Porque Yeshua, por cumprir a lei, né, ele materializou a lei nele. E todos aqueles que seguem, todos aqueles que escutam a voz deste único pastor, tá, automaticamente está seguindo a própria lei que se cumpriu nele. Certo? E tudo aquilo a mais que é imposto pela religiosidade, pelos humanos, pelas regras, pela instituição, por tudo, isso perde valor, perde sentido. E aí quando a gente olha para alguém que está no púlpito, a gente vê um ser humano, não um semideus, não a porta da porta, não a luz da luz, não o pastor do pastor. A gente vê alguém ali que está se esforçando, né, para poder ser um professor, para poder mostrar o caminho que é Yeshua, mas pecador como eu, falho como eu, entende? Então, tudo isso, quando a gente começa a entender, né, e colocar o nosso olhar para aquilo que realmente importa, como Paulo fez, e em Cristo nós cumprimos, e o resto, esta lei nós cumprimos em Cristo, e o resto é resto. O resto é resto. Porque em Cristo você cumpre os 10 mandamentos, você cumpre as suas ordenanças, você cumpre os seus mandamentos, você cumpre as suas ordens, você cumpre tudo. Ah, você é perfeito? Não, só ele é perfeito. Mas ele mesmo nos orienta, ele mesmo puxa nossas orelhas, ele mesmo, sabe, mostra o caminho, ele mesmo chama a nossa atenção. Mas tudo isso parte pela nossa maturidade do entendimento, de que nós não precisamos ter mais intermediadores hoje para chegar em Deus, que é o próprio Yeshua encarnado como homem, o Deus encarnado como homem, que hoje está ainda como homem e prometeu que estaria conosco até o fim. Tá? Então, como Paulo disse, quando você começa a entender, tudo se transforma, sabe, em obsoleto, né? Obsoleto. Tudo se transforma, sabe? Tudo se perde esse valor. E aí você não vai mais cair porque alguém caiu, o teu pastor, você não vai mais nutrir sentimento humano por outro, ao ponto de, quem sabe, quiçá, idolatrar, amar, apaixonar. Você vai respeitar, claro, né? Ter misericórdia, compaixão, quem sabe aprender, também aprender, né? Mas nunca elevar aquele ser humano que está ali à frente a um status de Deus, de um semideus, da luz, né? Do escolhido. Não toque no meu ungido. Ué, nós já temos ungido. Nós já temos o pastor que doou a sua vida pelas ovelhas, minhas ovelhas. Que papo é esse? Ah, eu tenho as minhas ovelhas.
né? E aí fica levando esses que muitas vezes querem esse holofote, ficam levando as pessoas para a lei, para a antiga lei, para esta lei que Yeshua de alguma forma, de alguma forma não, para esta lei que foi cumprida em Yeshua, não de alguma forma, mas que foi cumprida assim em Yeshua. Leva essas pessoas a viverem uma antiga aliança, onde lá sim tinha intermediários, onde lá sim tinha o ungido, o profeta, mas que toda aquela antiga aliança, ela está concentrada em Yeshua. Não aboliu nada, se cumpriu nele, e aqueles que vivenciam ele, vivenciam a lei de Deus. Pois o fardo agora é leve. E estamos no tempo da graça. Não precisamos de intermediários para nada. Mas, contudo, todavia, como eu sempre falo aqui, eu sim acredito que a igreja ela tem um papel fundamental quando ela é um pronto-socorro espiritual, quando ela é uma academia para que as pessoas estudem, e quando ela envia as pessoas, ide, e não seguram, e não prende ali 20, 30, 40 anos. Ai, eu estou 20, 30, 40 anos nessa igreja. Pensa que está arrasando. E aí não foi para casa, não foi para o trabalho, não foi para os amigos, não foi. O evangelho fica como se fosse um clã, como se fosse, sabe? Aí entra naquela situação de, poxa, você falou com que você ama quem te ama, você respeita quem te respeita, você ajuda quem te ajuda. Do que você está fazendo de diferente? Pois até os ímpios fazem isso. O que você está fazendo de diferente? Irmãos. Tá? Então, eu creio sim que a igreja ela tem esse papel, mas não de segurar as pessoas para sempre. Não tem o direito disso. As pessoas são livres para vivenciar o seu chamado e vivenciar o evangelho. Tem gente que vai evangelizar só em casa e basta. Glória a Deus que se todos os cristãos do mundo evangelizassem a sua casa. Imagina, seus filhos, seus tios, seus avós, seus pais, sabe, os seus sobrinhos. Olha só quanta gente tem para poder falar, evangelizar. Quem dera que cada cristão realmente vivenciasse verdadeiramente o evangelho na sua família. E não é só da sua casa, mas de todas as casas da sua família. Quem dera. Né? Então, meus irmãos, é isso, tá? Quando a gente entende aquilo que o Paulo disse aqui, né? Nós não caímos juntos de pessoas, nós não ficamos tristes, nós não ficamos decepcionados, nós não ficamos, sabe, não. Nós temos misericórdia, porque entendemos que aquele que está ali é muita responsabilidade em sua costa. Muita responsabilidade de ser santo, puro, sabe, de sempre andar na linha. Nenhum homem suporta isso. Nenhum homem suporta a não ser Yeshua. Quando a gente entende isso, a gente olha com compaixão todas essas situações e não como decepção. Ai, agora minha fé foi abalada, eu estou chorando horrores. Não entendeu nada. E isso é culpa deles mesmos, dos próprios líderes que canalizam para si toda essa luz que não pertence a eles. Todos aqueles que buscam holofotes e luz, eles vão cair, porque eles não suportam toda esta carga que Yeshua foi o único que suportou. Porque ele é Deus. Tá? Então é isso.
Agradeço a sua presença. Aqui embaixo você vai encontrar aí a playlist com outros vídeos. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima e tchau, tchau.